Esse é a nova atração Nanopapo, bem legal, se liga. A área da ciência que estuda a vida extraterrestre é a astrobiologia. E aí, qual a origem da vida? Como é que surgiu a vida? Quais são as teorias científicas que determinam a origem da vida? Quer saber? Fica aqui no canal Cientistas Legais. Vamos lá! Antes de entendermos a vida extraterrestre, temos que entender primeiro o que é vida, a origem da vida. A primeira corrente de pensamento acerca da origem da vida é a corrente criacionista, baseado em relatos religiosos da criação do mundo. Dentre as teorias científicas temos a teoria cosmogênica, ou panspermia cósmica. Ela acredita que a vida não tem origem no planeta Terra, e sim em outros planetas. A vida teria surgido na Terra a partir do transporte por meteoritos. Além da baixíssima probabilidade dos seres microscópicos sobreviverem a essa viagem tão extrema nos meteoritos, temos também um problema mais sério dessa teoria, que é, ela não esclarece como surge a origem da vida nesse outro planeta. Depois tivemos as teorias da abiogênese, também chamada de geração espontânea. Essa teoria afirma que a vida pode surgir da matéria bruta, não viva. Filósofos como Demócrito e Aristóteles defendiam essa ideia. A gente chega até Baptiste von Helmont, que no século XIX prescreveu uma receita para produzir camundongos, envolvendo uma camisa suja com suor, trigo e um canto calmo e escuro por 21 dias. Olha só que doideira! Então surge a teoria da biogênese, que é o contrário da biogênese, ou seja, afirma que um ser vivo só surge a partir de um outro ser vivo pré-existente. Redi, em 1668, foi um dos primeiros a contestar a abiogênese. Em seu experimento havia 2 frascos com um pedaço de carne, porém um estava fechado com gás e o outro estava aberto. No frasco mantido aberto apareciam larvas, já no frasco fechado não apareciam larvas. Ele sugeriu que eram as moscas em contato com a carne que depositavam as larvas. Mas foi Louis Pasteur, em 1862, que fez um experimento que sepultou de vez a ideia da abiogênese. Sua experiência consiste em colocar um caldo de carne dentro de um frasco com um gargalo longo e retorcido em forma de pescoço de cisne. E em seguida ferve esse caldo. Embora o ar circulasse pelo gargalo, as impurezas eram retidas no mesmo. Assim, os micro-organismos não conseguiam chegar até o caldo de carne. Após a fervura, não ocorreu a formação de nenhum tipo de organismo, nem micro-organismo. Em seguida, o gargalo foi quebrado, permitindo a entrada do ar, e com ele todos os micro-organismos, o que acarretou novamente a formação de vida microscópica. Assim, ele confirmou inquestionavelmente a teoria da biogênese, sepultando de vez a biogênese. Mas havia um problema muito sério. Como surgiu o primeiro micro-organismo, o primeiro ser vivo? A teoria da evolução molecular, também chamada de teoria da evolução química, é uma das hipóteses mais aceitas pela comunidade científica para explicar a origem da vida. Segundo esta teoria, substâncias químicas existentes na Terra primitiva teriam reagido entre si, originando moléculas orgânicas cada vez mais complexas e que teriam sido precursoras dos primeiros seres vivos. De acordo com a teoria da evolução química, os organismos vivos teriam surgido ao menos uma vez na história da Terra, a partir de um processo abiogênico. É importante ressaltar que aqui este termo é usado num sentido diferente da geração espontânea, que caiu em descrédito. Na década de 1920, o cientista russo Alexander Oparin e o inglês John Haldane propuseram, independentemente, cenários bastante simples, como a vida teria surgido na Terra de forma abiogênica. Embora não exista um consenso sobre qual era a composição química da atmosfera primitiva, acreditava-se inicialmente que ela era formada principalmente de metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água, com pouquíssimo oxigênio, o que tornava o ambiente bastante redutor. Ambientes redutores favorecem a ligação entre átomos de carbono. Por isso, Haldane e Oparin criaram a hipótese que estes ambientes teriam favorecido a formação de compostos orgânicos a partir de moléculas simples. Neste período geológico, a Terra estava passando por um processo de resfriamento, o que teria favorecido o acúmulo de água nas depressões da crosta, originando os mares primitivos. Descargas elétricas e a radiação ultravioleta, que eram bastante intensas. Ressalte que naquela época não existia camada de ozônio ainda, não tinha camada de ozônio, galera. Então, as descargas elétricas e a radiação ultravioleta eram muito intensas e teriam sido a fonte de energia para a síntese das moléculas orgânicas a partir da união de moléculas presentes
na atmosfera. Levadas pela chuva, essas moléculas recém-formadas teriam sido acumuladas nos mares primitivos, formando uma sopa primitiva extremamente rica em matéria orgânica. Nessa sopa, moléculas orgânicas teriam se agregado, formando coacervados, ou seja, grupos de moléculas orgânicas envoltos por moléculas de água, que em algum momento teriam adquirido a capacidade de regular suas próprias reações e de se autoduplicar, dando origem às primeiras formas de vida. Em 1953, os cientistas Stanley Miller e Harold Urey realizaram um experimento para testar em laboratório a hipótese de Oparin e Haldane. Por isso, eles elaboraram um sistema fechado em condições supostamente existentes na Terra primitiva, incluindo os mares primitivos e os gases atmosféricos, os relâmpagos, as descargas elétricas, e etc. O resultado foi a formação de moléculas orgânicas, incluindo vários aminoácidos encontrados em organismos atuais. Evidências mais recentes sugerem que a atmosfera da Terra primitiva era diferente da considerada no experimento de Miller e Urey. Entretanto, os experimentos similares, simulando atmosferas neutras, nem redutoras e nem oxidantes, também houve produção de moléculas orgânicas. Além disso, ainda que a atmosfera primitiva como um todo não fosse um ambiente redutor, a atmosfera perto das aberturas vulcânicas é um ambiente redutor. Assim, é possível que os primeiros compostos orgânicos tenham sido formados próximos a vulcões. Agora que vimos as teorias científicas acerca da origem da vida, vamos estudar sobre astrobiologia, ou seja, vida em outro planeta. Quais são os critérios para saber se o planeta pode ou não ter vida? Será que todo e qualquer planeta tem condições de abrigar vida? Será? Quais as condições, as características que devemos procurar nos planetas para saber se ele tem vida? Gostou do assunto? O próximo Nanopapo. Como é que eu faço para não perder? Estou muito interessado em saber sobre isso. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Valeu, gente. Tchau, tchau.